Eu mensurei como que está o adensamento das cadeias produtivas, né? Como que dos setores produtivos, né? Para 258 classes industriais, que é a desagregação máxima que é possível fazer nas classificações econômicas do Brasil. Então, a indústria de transformação tem 24 setores. Eu olhei isso numa lupa 10 vezes maior. Tá? Bem específico. E eu mensurei o adensamento pelo coeficiente importado de insumos e componentes comercializáveis, que é só aquela parte que é efetivamente importada. Eu consegui um dado do IBGE que mensurasse isso, de uma pesquisa censitária para todas as empresas, tá? Com mais de 30 funcionários e algumas com um faturamento acima de um determinado nível, ou seja, para 95%, esse dado cobra 95% da produção industrial do Brasil, tá? Ou seja, então é um retrato da nossa indústria. Quando uma indústria ela importa muito, né, como uma indústria maquiladora, por exemplo, o tecido ele fica mais rarefeito, mais esburacado. Por exemplo, a automobilística, quando ela compra um motor no Brasil, ele é bem denso, porque esse motor ele é feito de autopeças, é feito de aço, é feito de matérias-primas, enfim. Quando importa esse motor, deixa de comprá-lo aqui, fica um buraco na cadeia. Porque toda a cadeia para trás, ela vem junto com as importações. As autopeças embutidas no motor, os aços embutidos nas autopeças. Eu tentei mensurar um pouco isso. Como que está o adensamento da indústria? E, além disso, será que os segmentos industriais que mais importam, né, são aqueles que mais exportam? Hoje em dia está todo um debate que o Brasil precisa abrir mais a sua economia, reduzir a tarifa de importação unilateralmente, porque ao reduzir a tarifa de importação, as indústrias vão importar insumos e componentes no estado da arte, mais tecnológicos, vai ganhar competitividade e isso vai levá-la a exportar mais. Então, será que isso já acontece no Brasil? Será que segmentos que mais importam, como a Embraer, também exportam muito? Então, procurei verificar se isso já acontece, se essa argumentação faz sentido para a indústria brasileira. Eu verifiquei que, do ponto de vista mais agregado, em torno de 24 setores, a penetração dos insumos importados aumentou de 2003, 2004, de 16% para 24%, aumentou 50%. Então, no nosso período de maior crescimento, aumentou a penetração dos insumos importados. Mas quando a gente observa, por exemplo, alimentos têm um nível muito baixo, apenas 5,1% é importado em 2014. Tá? Eu atualizei esse dado para 2016, que eu vou mostrar mais para frente. A nossa indústria de baixa e média-baixa tecnologia, ela é muito adensada, né? Ela tem um nível de adensamento muito alto. Apenas 5% dos insumos e componentes são importados na indústria de alimentos, bebidas 4%, têxtil 18%, né? Então, muito mais próximo do zero do que do 100%. Alta e média alta tecnologia, em 2014, a gente importou 39%. Né? 2003, 2004 foi 26%, passou para 39%, e eu atualizei esses dados para 2016, chegou a 41%. Apenas a indústria de informática e eletrônica importa 3/4 do total dos insumos. Né? Esse, do ponto de vista de setor, seria o que mais se aproxima a uma maquila, que a maquila mexicana ela importa 80%. A gente importa 75%. Outros equipamentos de transporte, 55%, que aqui está a Embraer, motocicletas e navios. Tá? A farmacêutica, quase 60%, mas quando a gente olha desse ponto de vista agregado, pode ser que algum setor tenha um coeficiente de importação baixo, mas alguns segmentos têm alto. Né? Não dá para saber. As políticas elas são mais efetivas quando a gente tem algumas informações mais detalhadas. Aí eu verifiquei isso para 258 segmentos industriais. Esse gráfico acho que não vai dar para ver, mas é só para mostrar que aqui estão os 50 ou 60 setores que mais segmentos, classes industriais que mais importaram, tá? Que importaram mais de 1/3 da produção do total dos insumos importados. 1/3 é acima da média mundial já, tá? Da média mundial. A média mundial é mais ou menos de 31%. E esses daqui sim, todos. Aeronaves. 95%.
Então, a nossa empresa de aviação regional, ela oscila entre 85% e 95% nos últimos 10 anos. A Embraer, por exemplo. Percentual, isso é valor, percentual importado de insumos e componentes comercializados. Seria matérias-primas, componentes, combustível utilizado no processo produtivo, material de embalagem, tudo que é efetivamente importado, não é aqueles por classificação de bens intermediários ou foi efetivo mesmo que as empresas responderam por IBGE. E essa parte em cinza, esses em cinzinha, é tudo da indústria de informática, tá? A indústria de informática está aqui, em cinza. Então, a nossa indústria de informática, ela é grande parte dela é uma maquila, né? Ela importa tudo que é mais tecnológico, tudo que é e não tecnológico também, monta aqui, gera emprego mais de baixos salários, potencialmente do que seria se fosse uma indústria mais que fizesse a parte tecnológica, boa parte do nosso desenvolvimento vaza para fora. A gente importa muito conteúdo tecnológico. Só que, diferente da maquila mexicana, a nossa maquila não exporta, né? Tem muitos subsídios, né? Ela tem muitos incentivos, mas não exporta. E a maquila mexicana, pelo menos, ela importa, gera um problema de divisa, mas também gera uma receita, né? O único que exporta mesmo é a aeronave. Era a nossa estrela, né? Não é mais. Talvez vai ser levada para fora, a gente não sabe. Mas isso daqui a gente não vai ter uma história mais de sucesso nas cadeias de valor, provavelmente. Farmacêutica, por exemplo, importa 65%, que são os nossos princípio ativo, a parte mais nobre é importada, porque nem pode fazer aqui, né? A gente nem tem algumas etapas da produção de medicamentos. Tá? Bom, aqui foram a parte mais desadensada. Né? Então, eu mostrei aqui nesse gráfico, ele é bem interessante. É um pouquinho difícil de entender no começo, mas depois que entende, fica bem interessante. O tamanho das áreas é o valor da produção industrial, ou seja, a produção industrial. Tá? E as cores é o percentual importado. Então, por exemplo, nesse canto aqui, temos a indústria de alimentos. Né? Ela representa uma porcentagem grande da produção industrial, só que ela está toda branca, por exemplo. Que ela importa menos de 9% dos insumos, menos de 10% dos insumos e componentes comercializáveis, porque o boi, a gente faz carne a partir do boi, faz suco de laranja a partir da laranja. Isso a gente tem competitividade em produzir, porque temos sol, terra e mão de obra barata. Mas tem alguns segmentos da indústria de alimentos, tá? Esse daqui, são dois. Um é a moagem de trigo, a gente importa muito trigo ainda, e o outro é pescado. Tá? Importa entre 30% e 40%. Chegou a ser maior o trigo, a dependência, uns 5, 6 anos atrás, mas hoje a gente importa entre 30% a 40%. Mas o resto vai muito bem, está bem adensado. Tá? Eu separei a indústria por intensidade tecnológica. Toda essa área aqui, ela é de baixa e média baixa tecnologia. Toda essa área mais colorida é de alta e média alta tecnologia. Aqui temos a indústria química, aqui temos a automobilística, aqui máquinas e equipamentos mecânicos, aqui máquinas, equipamentos e materiais elétricos. Tá? Conforme vai avançando a tecnologia, vai ficando mais colorido. Aqui temos a informática e eletrônico, que está preto, a gente importa mais de 75%, boa parte. Tá? A farmacêutica importa entre 50% e 75%. Equipamentos de transporte. Esse é a Embraer, esse é naval, esse é motocicleta. Tá? Ou seja, em motocicleta a gente importa mais ou menos uns 40%, construção naval 50%, aeronaves mais de 90%.